Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, novamente por aqui. Hoje, para gravar esses vídeos, compartilhar com vocês mais um pouco de conhecimento, essas informações. Quero agradecer primeiramente a Deus por ter dado essa oportunidade de ter levantado hoje disposto, motivado e disciplinado para passar mais essas informações, porque ao longo da vida nós iremos aprendendo algo e também teremos que ter essa sensibilidade, essa dedicação de estar transmitindo para outras pessoas esse nível de informações, porque conhecimento só tem validade quando é passado de uma mente para outra. Fiquei muitos anos aí só acumulando conhecimento, igual aqueles predeiros acumulando pedra para fazer as suas construções, e lá no final, quando termina aquelas obras, eles não sabem o que fazer com tanto de pedras que eles acumularam ali para fazer aquela construção. Assim são algumas pessoas, também vai acumulando conhecimento, e quando for embora daqui, leva porque isso não vai ficar aqui. O que vai ficar é a história. Então, isso a gente precisa transbordar na vida de outras pessoas. Para algumas pessoas faz sentido, para outros é baderna, e está tudo resolvido, porque cada um de nós vamos colher os frutos da semente que nós plantamos. Aquilo que faz sentido para você, está tudo bem, para outras pessoas não faz. Hoje, as pessoas às vezes ignoram alguma coisa do que a gente faz, do que a gente fala, mas continue a sua jornada, porque foi Deus que te colocou ao mundo para fazer a diferença, para ajudar um ao outro, porque nós não temos funções aqui, nós temos aqui colaborações, colaborar para que nós possamos desenvolver esse processo da humanidade. Assim eu vejo, assim eu entendo e assim eu venho fazendo, porque graças a Deus ele me deu esse processo, essa sabedoria, essa inteligência. E ao longo dos anos eu venho adquirindo esses conhecimentos, passando às vezes por dificuldade, se afastando de algumas pessoas que na quais queres levar você novamente para o fundo do poço, e lá você já esteve, lá você viu que era um caminho sem saída. Você saiu com muito esforço, com muita dedicação, treinando o seu cérebro, treinando a sua mente, e hoje você se vê puxado novamente, tipo aquele cabo de guerra, as pessoas ao tempo todo querendo te levar de volta. Mas eu quero aqui falar para vocês, não é por maldade dessas pessoas, é porque as pessoas, desde o início da humanidade, nós seres humanos passamos a conviver em grupos, em conjuntos, e só, entre aspas, só estamos felizes quando estamos naqueles momentos de descontração, de distrair. Na hora de nós produzir, o cérebro, como não gosta de se esforçar, gosta do modo da sobrevivência, vai te trazer você de volta para esse local. Assim, se você for fraco, e assim, se você aceitar essas conversas das pessoas, aceitar essas opiniões, ser uma pessoa que não tem decisões, não sabe para onde vai, é igual aquelas folhas secas quando são dispersas das vegetais, eles não têm direção, são desgovernados. Assim são muita gente, mas aqui não é crítica, é só reflexões para se entender se você está numa situação dessa, está sendo determinado, está sendo guiado pelos outros, ou seja, você está dentro, às vezes, de um relacionamento e aquelas outras pessoas usa e abusa da sua bondade. E quando você chega lá na frente, essas pessoas estão realmente fragilizadas porque carregaram peso, carregaram pedras que não era a carga delas, porque Deus já deixou a vida para cada um de nós viver e cuidar de si, porque você é a pessoa mais importante. Se você fazer uma reflexão agora, nesse exato momento, e fazer uma retrospectivas, você vai entender que você é a pessoa mais importante do universo. Porque você, se você não estiver bem, você não vai conseguir realizar suas atividades
físicas e mentais, e também não vai colaborar com outras pessoas para que eles possam também se desenvolverem. Mas tem pessoas que, além de querer que aquelas pessoas estejam com você, elas praticamente obrigam você a seguir os mesmos padrões, e cada um de nós temos que saber quais são as nossas realidades, quais são os nossos desejos. É o motivo pelo qual muitos pais erram na criação dos filhos, justamente porque querem escolher profissões, querem escolher destino para os seus filhos. Se Deus já deixou aquele destino pré, pré-moldado, digamos assim, para aquele filho, seja aqueles dons, aquelas habilidades, aqueles pontos fortes, e aí as pessoas querem desviar esse foco, querem desviar, porque nós, seres humanos, conseguimos se adaptar, mesmo fazendo aquilo que a gente não gosta. Quantos de nós não estamos fazendo algo que nós não gostamos para agradar pessoas que nós nem gostamos? É simples assim. É como nós falamos uma frase lá dentro do sistema financeiro: você comprar o que não tem, comprar alguma coisa com o dinheiro que não tem, para agradar outras pessoas, para agradar os seus inimigos, ou seja, de uma certa forma que você muitas vezes fala que é amigo, e por trás disso as pessoas usam uma persona, uma máscara, ou seja, qualquer coisa para não ser as próprias pessoas. Porque nós, de verdade, se a gente analisar direito, nem amigo nós temos, porque nós não conhecemos o outro, nós conhecemos a máscara que a pessoa está usando, nós conhecemos de uma certa forma a persona que a pessoa está usando, porque nós não sabemos o que são pensamentos, o que a outra pessoa está pensando. E esse pensamento, ele fica na sua mente, na sua mentalidade, e aquelas pessoas que tudo pensa, tudo fala, são pessoas totalmente desgovernadas, ou seja, sem ter controle emocional. E hoje, dentro desse processo, sobre essas reflexões, se você está gostando desse bate-papo, compartilhe com outras pessoas, com outros amigos, com outras pessoas que querem, que estão em busca de conhecimento. Vamos selecionar as pessoas, porque nós precisamos fazer um filtro, porque nem todas as pessoas querem o processo das transformações. Muitos até querem, mas não têm vontade. Outros querem, têm vontade, mas são interrompidos por aquela voz interna que está dentro de você, que ela não grita, mas ela sussurra, ela te faz colocar você para baixo. E se você for uma pessoa fraca, uma pessoa que não tiver disciplina, você vai aceitar essas informações, você vai aceitar esses conteúdos, e no final você vai ter diversos transtornos na sua vida, diversas dificuldades. Por quê? Porque você ficou a vida inteira vivendo a vida para os outros. E dentro desse vídeo eu quero falar para vocês hoje sobre a vida não vivida. O que que realmente isso vem nos trazendo? Vem trazendo uma série de dificuldades. Por quê? Porque lá na frente isso vai vir os arrependimentos, vai vir as consequências, porque você está vivendo uma vida que não é sua, uma vida de fachada, porque você passou a ajudar outras pessoas dentro desse contexto, dentro dessa realidade, e hoje traz uma série de transtornos para tal, entendeu? E aí acaba trazendo diversos transtornos com tudo isso. Imagina lá no final da vida você ter passado por todas as dificuldades, porque nós sabemos como são as dificuldades que nós enfrentamos ao longo da vida, porque aqui é planeta Terra, a estrada da vida vai ter curvas, vai ter derrapagem, vai ter saliência, vai ter lombadas, ou seja, a vida só é fácil na sua imaginação, na vida na qual o outro vive. Porque o outro vive postando festas maravilhosas, ou seja, tirando praticamente ali um recorte de alguns segundos ou milésimo de segundo para pressionar as outras pessoas, e você fica rebaixado imaginando que aquelas pessoas
vive de uma forma extraordinária, mas por trás disso elas passam uma série de dificuldades. Segundo os estudos, aquelas pessoas, ou seja, a grande maioria dessas pessoas que faz algumas viagens extraordinárias para mostrar, para impressionar alguma coisa, algo para outras pessoas, segundo os estudos, muitas delas, não estou aqui dizendo que isso acontece com todas as pessoas, mas na grande maioria elas estão vazias, ela só sente feliz naquele momento. Depois, quando volta para a sua realidade, quando tira aquela máscara, quando sai daquela persona que vem para a realidade, são pessoas estressadas no trabalho, em casa, com a família, não educam os seus filhos, ou seja, tem dificuldade no relacionamento, tem dificuldade no trânsito, tem dificuldade com uma série de consequências porque não treinou a sua mente, é uma pessoa totalmente descontrolada emocionalmente. Então, e você, como desavisado que fica, digamos assim, perdendo o seu tempo nas redes sociais, cuidando da vida dos outros, dando clique para pressionar as outras pessoas, você acaba achando que aquelas pessoas estão numa felicidade e com isso você vai adquirindo depressões e até doenças mesmos por você não ter cuidado da sua parte física e emocional, porque você ficou dando mais atenção a coisas que você não controla. Ou seja, só existe duas coisas que nós podemos fazer: uma que nós controlamos e outra na qual nós não temos controle. Nós perdemos muito mais tempo querendo controlar algo que nós não temos controle algum do que aquilo que está controlável. Porque se você focar naquilo que você tem controle, com certeza você vai viver mais e melhor, porque você vai gastar menos energia, não vai intoxicar as suas células de substâncias tóxicas e nem de palavras negativas que vêm por toda parte. Deus deu dois ouvidos e uma boca justamente para ouvir mais, falar menos e refletir, parar e pensar, não agir de uma certa forma sem qualquer nível de controle. Imagina, a gente vive a vida inteira, passa por esse processo, achando que está vivendo, e quando chega lá no final, a gente descobre que realmente a gente não viveu. Era para fazer algo diferente, era para fazer outras coisas e não fez. Se você criou uma narrativa, criou uma história que tem algo a contar para seus filhos e para seus netos, tudo bem, mas se muitas pessoas, ao invés de ter uma história de sucesso, ter uma história de fracasso e transmite isso para as futuras gerações, ou seja, para a sua própria família. E como as pessoas aprendem por observações, por repetições, eles vão repetir esse processo. É o motivo pelo qual nós falamos e estudamos em busca disso e descobrimos que as repetições, que esse padrão são repetidos. E aí as pessoas falam que isso te atrai, mas são pelo processo das repetições, pelo processo de você estar dentro daquele ambiente contagioso, isso vai te contaminando aos poucos. E isso acontece de forma, em alguns casos, consciente, e em outros, totalmente inconscientemente, porque o nosso cérebro ele não sabe diferenciar o real do não real. E com isso, ele vai observando e vai acumulando aquelas informações e com tudo isso nós iremos aprendendo esses resultados. Se você vai para uma localidade e lá as pessoas se comunicam de um tom diferente, ou seja, num sotaque diferente, o que acontece? Você começa de uma certa forma adquirindo também esses hábitos, a forma como as pessoas andam, como as pessoas se vestem, nós iremos aprendendo por essas observações e se comportamos naquele meio. Segundo os estudos, nós somos a média das 5 pessoas na quais a gente convive. Ou seja, e isso tem uma grande reflexão, tem um grande contexto para ser verdade, porque se você está no meio de pessoas de pensamentos positivos,
pessoas que pensam para frente, te dá um conselho, ou seja, uma orientação e você segue. O contrário também é verdadeiro. Se você está no meio de pessoas ali para baixo, aquelas pessoas ali em um certo ambiente, você consegue, ou seja, se adaptar àquela realidade. Eu lembro certa vez, quando cheguei em São Paulo ali para estudar, para trabalhar, vivia de aluguel, não tinha casa. Uma certa vez esteve ali umas invasões de terras, isso tinha muito no passado, e as pessoas invadiram aquelas localidades. Lá eu estava no meio também, junto com aquele povo, mas chegou um momento ali que eu vi tantas crianças ali pelo chão, sem qualquer nível, ou seja, ali aquelas barracas de lona, uma série de dificuldade. Aí eu falei, isso não é vida para mim, eu prefiro sair daqui, pagar o meu aluguel, viver com dignidade, em busca dos objetivos, porque as pessoas vão se acostumando com aquela realidade e de lá não saem, e eles ficam felizes ali junto com aquele povo, ou seja, de uma certa forma estão ali confortável. Então é uma realidade, cada pessoa tem a sua visão de mundo. Eu passei muitas dificuldades para chegar onde eu estou, mas eu tenho orgulho de onde eu saí, por onde eu passei, que é onde eu estou. Eu sei que não é fácil, a minha história dá mais do que um livro. Se eu for contar passo a passo, vou sair do foco aqui, então só foi realmente um exemplo para enriquecer ainda mais esse conteúdo, essas informações. Falar para vocês, se estiver difícil hoje, continue plantando a sua semente, continue ali buscando os seus objetivos, porque se você plantar e cuidar, com certeza você vai colher os seus frutos, porque por trás disso nós temos uma força divina, nós temos um Deus, assim se você acredita, que Ele é quem vai nos mostrar a luz lá no final do túnel, na hora das suas que você estiver passando por dificuldade, se você estiver ajudando os próximos, ajudando a si mesmo, a cuidando de suas realizações, com certeza você vai chegar lá na frente e vai ter orgulho da sua trajetória. Foi fácil? Não. Só você que sabe o quanto que você passou, as dificuldades que você enfrentou para que você possa alcançar todos esses objetivos. Estou falando nesse vídeo sobre uma vida não vivida, mas é no sentido de você passar fazendo tudo isso, deixar de viver a sua própria vida, deixar de fazer as suas realizações para estar fazendo para outras pessoas que lá na frente vai vir as decepções, vai vir as frustrações que você deixou de fazer para você, para carregar o peso dos outros. Tem pessoas que não sabem fazer nada para si, só sabem fazer para o outro. E essas pessoas, assim, elas são, naquele momento que ela está no nível, seja na fase produtiva, são pessoas que estão ali extraordinária para aquelas pessoas, porque imagina, todas as pessoas, quando você pede um favor, você não tem coragem de fazer, você realmente hoje, na nossa modernização, é só mandar uma mensagem, a pessoa já vem com aquela receita, aquele equipamento, com aquele bolo pronto, porque você não tem coragem de fazer, você delega, você pede para aquela pessoa, e a pessoa, como não tem coragem de dizer não, vai lá e faz. E aí você vai fazendo tudo para os outros. E lá na frente, quando você não tiver mais energia, as pessoas não vão mais te procurar, porque nós não agrada a ninguém. Você só agrada enquanto você tem algo a oferecer. É simples assim. No momento que você não tiver mais nada a oferecer, as pessoas de uma a uma vão te afastando. E aí vem o processo da reclamação, porque nesse momento você não tem mais condições de fazer, porque você já gastou todas as suas energias e agora já chegou numa fase que estamos ali praticamente improdutivos, ou seja, no ciclo da vida nós nascemos, crescemos, se reproduzimos, produzimos, envelhecemos e morremos. Existe todo esse processo da fase dentro do processo biológico. E o que vai acontecendo com tudo isso? Quando você está na fase produtiva, você não consegue falar não, mas você ainda tem energia e produz.
consegue fazer mesmo à noite, mesmo deixando de dormir, mesmo deixando de cuidar da sua família, de cuidar de você mesmo, para fazer para os outros. E lá na frente, quando você não consegue, as pessoas não vão fazer para você. Então, o que nós temos que fazer? Aprender a dizer não de uma forma consciente, e isso é libertador para muitas pessoas que ainda não sabem dizer isso. Isso é uma tragédia, mas não é. É você libertar outra pessoa, é você ensinar aquela pessoa. Imagina, chega uma pessoa na sua casa te pedindo uma porção de semente para se alimentar, de milho, soja ou feijão. Se você entregar aquilo, no outro dia ela vai pedir novamente, ou para você, ou para outras pessoas em outras localidades, porque essas pessoas são pessoas que andarilhos, que andam por aí despreocupado, na hora que está com fome, pede, se alimenta e vai embora e está tudo certo. Mas o que nós deveria fazer para crescimento da humanidade, da sociedade e para o bem de todos, era ensinar aquela pessoa a cultivar, a plantar aquela semente, porque a partir do momento que ela sabe cultivar, ela vai ter aqueles alimentos. Mas nós entregamos tudo pronto. É o motivo pelo qual nós estamos criando os nossos filhos. Nós estamos criando os nossos filhos hoje, na atualidade, pelo que eu venho acompanhando, eu também me enquadro nisso. Eu tenho um filho de 8 anos de idade e venho fazendo um processo, tanto acadêmico quanto educacional, um pouco diferenciado, ou seja, acompanhando passo a passo, para que eu não possa entregar tudo pronto, ensinando as consequências, as dificuldades, ensinando os fracassos da vida, contando a minha história. Não tenha vergonha de contar a sua história, que seja boa, que seja ruim. Mostre para os seus filhos que eles não estão no rodapé das páginas do seu livro, mas sim nas páginas mais importantes das suas histórias. É isso que você tem que passar para os seus filhos, passar para as outras pessoas na qual estão vinculadas a vocês. Mas é uma pena que poucos querem seguir isso, porque também vai ser poucos que vão se destacar. Aquelas pessoas que resolvem se destacar, elas têm que deixar muitas pessoas para trás. Então, quando você começa a ensinar desde pequeno para os seus filhos, para as pessoas que estão à sua volta, e elas resolvem fazer isso, elas vão ter um pouco mais de facilidade, porque elas não vão se apegar tanto a outras pessoas para lá na frente fazer essas transformações. Imagina você ter um vício e quer se livrar daquele vício. Para você fazer isso, você precisa passar em alguns casos, por algumas medicações, se o seu organismo já está um pouco fragilizado de tantas substâncias tóxicas que lá você ingeriu, ou seja, você está intoxicado com tantas essas toxinas e você precisa eliminar isso do seu organismo. Vai ser uma tarefa fácil? Não. Para algumas pessoas é quase impossível, mas você, através de esforço, de dedicação, de mudança de hábito, treinando o seu cérebro, você vai conseguir. Tudo na vida vai depender do seu foco, da sua vontade. Não é só ter vontade, tem que ter coragem de colocar a mão na massa. Assim como você se livrou daquele vício, você também vai conseguir usar sua mente para a sua prosperidade. A sua mente e a minha, ela é tão importante para a sabotagem o quanto para a prosperidade. Só que das duas formas, isso é complicado, isso é difícil, porque precisa passar por um treinamento hoje, amanhã e depois, disciplinar, tirar tudo isso para que você comece a fazer isso praticamente no piloto automático. Quando você não faz isso, isso fica difícil para você conseguir algo na sua vida. Ou seja, senão você vai ter que passar por um processo difícil lá no final, e aí vem o processo da vida não vivida. E é isso que eu quero passar para vocês. Está em tempo de mudar, não sei a idade de vocês. Assim como até meus 20 anos eu ainda era analfabeto, fui trabalhar, fui para São Paulo em busca de objetivos, de realizações.
E com muita dificuldade, com muita insistência, eu consegui alcançar minhas universidades, consegui fazer minhas pós-graduações, e hoje eu venho passando esses conhecimentos porque eu fui muito travado lá no início, tinha medo de me expor em público, de falar em público, porque todas as vezes que eu ia falar travava, a voz não saía, a boca secava. Enfim, hoje a gente ainda tem esse medo, tem as pessoas, e principalmente todas as pessoas, falam que ainda tem essa dificuldade, mesmo aquelas pessoas que fica diante de multidões, milhões de pessoas, mas ainda tem esse pouco de dificuldade, porque o medo, para vocês que vocês não sabem, o medo é fundamental. Nós estamos só vivos porque nós temos o medo das dificuldades, nós temos os medos de nós encarar uma realidade, mas esses medos nós vamos conseguindo fazer com ele que ele se distancie, porque tem pessoas que têm medo de coisas que não vai afetar em nada, que não vai transformar. Agora, se eu disser para vocês, é perigoso entrar dentro de uma floresta à noite, junto com aqueles animais ferozes lá dentro, isso sim, é perigoso a pessoa estar dentro do centro de uma cidade ou alguns locais com aquelas pessoas, com essas pessoas de má fé, sim, mas tem pessoas que têm medo de coisas que não vai fazer tanta diferença na vida delas. Então, essas realidades nós vamos entendendo e nós vamos estruturando, assim como nós iremos construindo a nossa casa, ou seja, passando passo a passo, começando pelos alicerces, colocando tijolo por tijolo na construção. Não queira também querer construir uma vida de uma hora para outra, sem saber para onde você passou, pegando atalho, porque isso, se você voltar para o nível zero novamente, porque nós estamos sujeitos, nós não temos nada aqui. Nosso carro, a nossa casa, tudo nós pagamos os impostos. A partir do momento que nós não pagamos, somos tirados de uma certa forma. Aquilo que você diz que tem, justamente é que você fala que tem, mas você não tem. E nós só estamos aqui passando, contando essa história, ou seja, nessa viagem da vida, nós temos que aproveitar esse passeio. Mas muitos de nós não aproveitamos esse passeio, porque nós estamos ocupados com coisas inúteis, com coisas que, na verdade, estão nos tirando a nossa paciência, tirando o nosso sossego, tirando a forma que a gente vê essa realidade. Certa vez eu estava ouvindo uma palestra de uma pessoa famosa e ele falando que a pessoa perguntou o que tinha valido a pena. Ele falou assim: eu vivia tudo novamente, que eu já vivi, tinha ter o mesmo relacionamento, com os trabalhos que eu fiz, com todos os estudos, mas faltou eu observar, eu estar nos locais, ao invés de eu estar curtindo a natureza, digamos assim, aqueles monumentos maravilhosos, eu estava ali no celular resolvendo os problemas, e uma ligação atrás da outra, eu não estava vivendo, ou seja, estava vegetando de uma certa forma, porque hoje nós acabamos viajando o mundo inteiro dentro do nosso próprio aparelho, ou seja, nós estamos diante de tantas transformações que nem precisa, às vezes a gente conhece muito mais sem sair de casa do que a gente andando por aí, porque as dificuldades, as consequências, também a falta de, digamos assim, de acolhimento das próprias pessoas. As pessoas hoje, você chega num estabelecimento, não te atende bem. Por quê? Porque são funcionários não treinados para isso, porque muitos patrões contratam os funcionários, não passa pelo um atendimento e coloca lá de qualquer forma, chega os clientes, eles também não estão nem aí, ganham um péssimo salário, ou seja, trata mal as pessoas e aquela confusão. Então, hoje, às vezes é melhor, então, não estou dizendo isso, mas para mim, hoje eu faço dessa forma. Conheço muitas coisas através hoje das mídias, das tecnologias, tudo que a gente quer fazer, a gente viaja na nossa imaginação, porque tudo que existe no universo existe na nossa imaginação.
Às vezes você viaja milhões de quilômetros de um local para outro, pensando uma coisa, e quando chega naquele local, você vê que realmente não era aquilo tudo que você imaginava, porque, como citado anterior, o atendimento, aquelas localidades, as pessoas de má fé, você não sabe o que está por trás das outras pessoas. E ali dentro do seu lado, dentro do seu escritório, dentro da sua família, conversando, você acaba tendo uma reflexão, entendendo tudo isso. Tem pessoas que andam de um local para outro e não observam as coisas só para dizer que está presente, tira as fotos e depois que vai ver os detalhes pelas próprias fotos, porque naquele local você não consegue visualizar. É assim, às vezes nós não observamos com tantas ocupações, por isso que o processo da meditação, o processo da reflexão, de a gente parar e ficar no silêncio é fundamental, porque esses barulhos corroem as nossas visualizações, corrói tudo e nós não ouvimos e não enxergamos o que está ao redor. Imagina, você pare para fazer uma meditação e reflita ali em silêncio, com as respirações profundas, e você vai analisar o canto dos pássaros, se você está dentro de uma área ali, de uma vegetação, tudo aquelas partes, aquelas silenciosas, aqueles outras espécies, aqueles outros animais, o barulho do vento, tocando na sua pele, porque quando nós estamos no barulho, nós nem entendemos da importância que é o oxigênio na qual nós fazemos as trocas gasosas. Isso traz uma série de reflexões, uma série de realizações que a gente trazemos para o dia a dia. A gente precisa entender isso. É fácil? Não, nós precisamos treinar nossa mentalidade. Eu venho ao longo dos anos aí desenvolvendo esse processo mental, desenvolvendo essas habilidades. Eu sei que eu tenho um monte de dificuldade com relacionamento com outras pessoas, mas eu faço um relacionamento praticamente individual comigo mesmo. Se eu estou bem comigo, eu procuro, de uma certa forma, passar isso para as pessoas, mas, de uma certa forma, eu tenho que selecionar quem são as pessoas, porque na grande maioria você vai conversar com as pessoas, ela já vem com quatro pedras na mão, se justificando e dizendo, querendo mostrar para você que elas estão corretas, mesmo sem qualquer nível de conhecimento. Imagina só, você passa 30 anos buscando conhecimento, se libertando desses alinhamentos da humanidade e ainda tem que ouvir das pessoas que o errado é você. No mundo que nós estamos vivendo, o sujo é quem sai ganhando e aquele limpo tem vergonha de se apresentar dentro daquela realidade. Se você estiver dentro de um processo e lutar com o porco, você vai perder a luta. Você é uma pessoa limpa, organizada, e lutar com o porco, o que, que vai acontecer? Para o porco vai ser maravilhoso, porque ele gosta da lama. Você, como uma pessoa organizada, vai se sentir rebaixado. E quanto mais você lutar com a pessoa desse tipo, mais sujo você vai ficar. Então evita todos esse processo, se conecta com pessoas do seu próprio nível. É, em princípio, isso da arrogância? Não, o princípio da libertação, o princípio da sabedoria, porque se as pessoas querem andar com você, parabéns, elas vêm com você, mas você não pode se baixar um nível, voltar da onde você saiu. Não estou dizendo aqui que você está desprezando as suas raízes, não, nós saímos daquele mesmo ambiente. Nós somos seres humanos produzidos com o mesmo material genético. A diferença de um astrofísico para aquele limpador de chão foi simplesmente as oportunidades que aquele outro não teve e também a insistência, o foco. As oportunidades vêm de repente naquela forma de você dizer assim: eu vou fazer o que eu tenho com as condições que eu tenho hoje. Enquanto eu não tiver condições de fazer melhor ainda, o processo é esse. Mas as pessoas, ao invés de se dedicar o tempo
que Deus deu, mas ele fica desenvolvendo outras atividades que não vai agregar em nada, aí nós ficamos adoecendo aos poucos, tomando remédios, tomando umas substâncias que ao invés de nos ajudar lá na frente vai trazer outros transtornos. Porque, de uma certa forma, quando usamos medicações, a gente sabe que vai servir naquele momento e depois vai trazer outros transtornos. Porque, na verdade, acontece dessa forma. Então, nós iremos se alimentando, iremos cuidar o máximo possível de nós mesmos. Isso é fundamental para que nós, dentro de um conjunto, dentro de uma sociedade, nós lá na frente, a gente tenha umas condições de vida melhores, porque tudo que vai acontecer lá na vida, nós ficamos reclamando. E o único culpado por tudo que acontece na nossa vida são nós mesmos. É porque nós deixamos de fazer algo quando precisava por uma série de fatores. Como já citado, às vezes nós ficamos preocupados com tantas outras pessoas que estão à nossa volta que nós acabamos deixando isso a desejar. Então vai chegar um momento que vem as decepções, mas faz parte da vida, a gente tem que ter tranquilidade, cabeça no lugar, procurar ajuda se necessário for. Hoje tem muitos profissionais competentes, mas também tem muitos que estão só visando no dinheiro propriamente dito. E as pessoas, quando trabalham visando só no dinheiro, infelizmente, essas são os péssimos profissionais, porque nós temos que fazer algo que agrade, ou seja, que faça alguma diferença na sociedade, porque os recursos financeiros vão vir. Quantos profissionais as pessoas não é procurado porque uns são indicados e outros, ao invés de ser indicado, as pessoas já restringem, falam aquele profissional é um péssimo profissional, não atende bem, não tem uma empatia, ou seja, não se coloca, não se coloca, digamos, no lugar do outro, ou seja, trata aqueles pacientes da forma na qual ele acha que deve, justamente porque ele tem status, tem poder. Nossos sistemas estão dessa forma, mas tem muitos profissionais que estão ali, que trabalham com amor, com dedicação. Esses foram aqueles que escolheram as suas profissões, estão aqui para cumprir a missão que Deus não vê. Mas aquelas pessoas que, de uma certa forma, foram desviados por outras pessoas, ou até por ele próprio, porque a pessoa, quando entra em uma certa situação, não tem controle, porque as pessoas são manipuladas de uma certa forma, alienada pelo sistema, ele acaba avisando que está fazendo aquela profissão, ou seja, vai trabalhar com aquilo justamente porque o dinheiro é mais importante. E se você fizer isso, é justamente você vai viver uma vida e lá na frente vai vir as decepções. E segundo os estudos, mais de 70% da população faz aquilo que não gosta. Então é muito difícil, é muito ruim quando você trabalha naquilo que você não gosta, porque você foi de uma certa forma alienado a um sistema. Imagina, basta a gente dar uma olhada no nosso sistema hoje, do nosso país, eu estou falando aqui do Brasil, porque é aonde eu conheço e aonde eu venho observando e estudando sobre isso. Os nossos sistemas, as pessoas para se manterem no poder, eles usam de má fé se dizendo que são bonzinhos, ou seja, fazendo aquele velho ditado, se passando por cordeiro, mas por trás disso, eles são aqueles bichos ferozes que vêm destruindo tudo, ou seja, eles vêm alienando um sistema e as pessoas, como desavisados são, acaba caindo nessa armadilha, porque o nosso cérebro, se você ainda não conhece, já fiz vídeos sobre isso, treinamento e passando essas informações, o nosso cérebro
ele é plasticidade, ele aprende tanto pelo lado positivo quanto negativo. Nós precisamos moldar, trazer essas informações, esses conhecimento para que eles possam refletir. Mas a partir do momento que você determina que você alimenta ele com substâncias tóxicas, ele também vai aprendendo a conviver com aquela realidade. Imagina essas pessoas que são drogadas, as pessoas viciadas com aquelas dopaminas baratas, elas estão felizes naquela realidade. Imagina aquele monte de pessoas vivendo numa rua sem qualquer condições físicas e muitas vezes mentais. A gente que passa pela aquela localidade fala, é impossível viver naquela realidade. Para você que é uma pessoa que tem um conhecimento, que está vivendo de uma forma normal, isso é impossível, mas a partir do momento que você treinou o seu cérebro para aquilo, vai ser a coisa mais natural do mundo. Ou seja, nós adaptamos essa realidade. Para que isso não aconteça, você tem que alimentar o seu cérebro com substâncias benéfica, com substâncias que vai te prosperar, que vai para outros níveis, e não você voltar para aquela realidade. Mas cada um de nós entende, vê esse processo e essa realidade. Se as pessoas assim fizer, para lá, quantas pessoas a gente não conhece que são pessoas ali viviam uma vida extraordinária, era feliz, tinha uma família, mas de uma certa forma passou a perder tudo aquilo que tinha e daí a pouco entrou nessa mazela e acabou caindo, ou seja, naquele fundo do poço, está junto com aquelas pessoas que é o que nós chamamos de mendigos, mas aqui não é uma discriminação, é a realidade que acontece principalmente nas grandes cidades, as pessoas sem tetos, e às vezes nem o sistema público às vezes pode fazer alguma coisa por aquelas pessoas, porque por trás disso existe as leis que na qual a protege, porque se fala que cada um de nós escolhemos aquilo que escolhemos e está tudo resolvido. Não estou aqui para falar o que é certo ou o que é errado. O que nós temos que fazer dentro do nosso processo normal é treinar nossa mente para que nós não possamos cair nessas armadilhas, cair nessas realidades, entender que na vida nós nunca perdemos, ou se ganha ou se aprende, mas tem pessoas que estão apegados a bem materiais, a bem emocionais e acabam não aprendendo a perder, e isso vai, de uma certa forma, mudando com a sua mentalidade e você pode, de uma certa forma, cair numa situação. Então, para isso, nós precisamos alimentar nossa mente todos os dias com palavras positivas, com fé e com dedicação, e rezar, agradecer a Deus por estar aqui fazendo aquilo que você mais gosta, que isso vai te trazer, ou seja, vai te fortalecer ainda mais. Imagina, você olha para aquela árvore linda e maravilhosa, mas se as raízes delas estiver danificadas, se ela não tiver suporte, uma hora ou outra ela vai desabar, não vai aguentar a tempestade. Aquele carvalho que estava dentro daquela localidade, que veio aquela ventania e foi sugado, ou seja, totalmente destruído por aquele vendaval em uma final de uma tarde, aquele bambu ao lado, ali aparentemente frágil, ou seja, mas ele virava, ou seja, o vento dobrava, mas ele não conseguiu, ou seja, derrubar, porque ele tem um pouco de elasticidade, já aquele outro que parecia forte, resistente, enorme, aquela árvore gigantesca foi realmente derrubada por aquela ventania. Quantas árvores grandes, gigantes, a gente não vê tombada aí depois de uma forte chuva. Assim são a nós, algumas pessoas. Às vezes você olha para uma pessoa ali fisicamente, ou seja, fenotipicamente, ali está bem, aparente, mas basta um vento, ou seja, aí
uma ventaniazinha, a pessoa desabou. Por quê? Porque não tem raízes profundas, tanto emocional quanto física. Nós chegamos agora, ou seja, passamos recentemente por um processo da pandemia. As pessoas já estão falando aí de 5 anos atrás, mais ou menos, agora por volta de 2020. E aí muitas pessoas acabaram perdendo as suas próprias vidas, somente pelo intruso, por um desconhecido, por um ser invisível que para ser visto tem que ser em microscópico de altas gerações, de alta tecnologia, e acabou de uma certa forma pessoa que a gente nem esperava nos deixaram, mas faz parte de um todo contexto, justamente pelas faltas, pelas raízes, igual aquelas plantas, como eu estou falando. Então, quem sustenta aquele vegetal, quem produz aqueles frutos são as próprias raízes. Então, nós precisamos ter isso, ter raízes profundas, estar apto a se dedicar no foco ali, saber aonde está pisando. É nós que temos que definir as nossas metas, definir as nossas estratégias, com o pé no chão, com insistência, para lá na frente a nossa vida ter valido a pena. Porque se chegar lá na frente, chegar lá adiante, você fez as perguntas, será que o que eu vivi valeu a pena? Se a resposta foi não, você deixou de ter vivido uma vida extraordinária, porque você estava ocupado fazendo algo que não tinha necessidade, porque na vida da gente é fase, nós passamos por várias fases, e cada uma dessas fases nós iremos aprendendo a nossa construção. Tem histórias de pessoas lindas e maravilhosas, mas por trás disso também teve uma preparação. Nós não sabemos quais são as dificuldades que aqueles palhaços enfrentam lá atrás antes de vir para fazer a apresentação naquele circo, naquela plateia. Nós queremos saber do show, nós não estamos preocupados justamente com a preparação daquelas pessoas. As pessoas não querem saber o quanto eu me preparei para hoje eu estar aqui passando esses conhecimentos, transmitindo, compartilhando com as pessoas que ainda não sabem. Foram várias noites de sono que eu deixei para trás, vários finais de semanas que eu deixei, desliguei dos meus amigos para poder eu estar estudando, fazendo as minhas provas, e pessoas me ligando ao tempo todo, e eu às vezes tinha que mudar, ou seja, ir para a casa de outros amigos estudar para não ficar naquela localidade, para me distanciar, desligar de telefone. Até hoje eu sou ruim para atender, digamos assim, telefone, porque eu tenho isso comigo. Quando você está dedicado nos seus afazeres, então você tem que sair dessas distrações. Muitos de nós já acordamos de manhã, antes de fazer qualquer coisa, antes de cuidar da vida, já vai cuidar da vida dos outros, é no celular, aquelas distrações, quando você pensa que não, já passou da hora de você se alimentar, de você trabalhar e de você produzir. Então, primeiro cuide de você, depois você cuide dos seus afazeres. Não estou dizendo que nós não podemos olhar as redes sociais. Hoje é uma ferramenta poderosíssima para nosso desenvolvimento, mas use isso para o seu favor, para o seu crescimento, para desenvolver, porque a partir do momento que você usa para você, digamos assim, viver uma fofoca da vida, você não está crescendo e você está restringindo o seu desenvolvimento mental. E quando você pensa que não, você está dentro do mesmo barco, dentro daquela mesma círculo, e provavelmente você não vai sair, porque às vezes você tem que sair de cidade, tem que sair daquele meio, daquele convívio com aquelas pessoas, porque aquelas pessoas, como já citado, não é por maldade, quer que você conviva com elas, e para você conviver com elas, você tem que se alienar da forma na qual elas vivem. Porque não adianta, se você está dentro do mesmo ambiente, vocês vão se contaminar. Por exemplo, uma pessoa que é solteiro, se for andar com pessoa casada, ela vai logo arrumar um jeito de se relacionar com outra pessoa. Porque se o casado anda com o solteiro, ele logicamente, com o tempo, ele vai terminar
o relacionamento dele, porque as coisas, as conversas, o jeito não se conecta, aquele ambiente são para essas pessoas que estão ali. Igualmente, se você para de fumar, se você é um fumante, espero que não seja, você, se tiver no meio de pessoas fumantes, logicamente que você vai começar a fumar novamente. Assim é no meio das pessoas que bebem. É por instinto humano, nós iremos se conectar com as pessoas na qual faz parte do nosso convívio. Então, a gente aos poucos se afastaremos dessas pessoas e aos poucos nosso progresso vai tendo outra estrada, ou seja, nós vamos pegando outro caminho da vida e lá na frente isso vai trazer uma série de leveza, porque quando você escolheu plantar aquelas sementes para produzir. Se você resolve cuidar da sua família, você vai ter outra leveza e nada de errado. Cada uma pessoa vai olhar para você de uma forma diferente. Uns vão te elogiar, outros vão criticar. Ninguém vai agradar as pessoas. Um dos erros capitais nossos é ficar buscando aprovações nas pessoas. A pessoa faz uma coisa, fica perguntando para aquelas pessoas o que, que ela achou, o que, que ela deixou de achar. Faça para você. É você que tem que se adaptar a essa realidade. É você que tem que entender se foi bom, se está ruim. Tome essas decisões. Você não precisa ficar buscando aprovações de ninguém. Quando você fica buscando aprovação em outras pessoas, você está dizendo para você que você não acredita nem em você. Se você não acredita em você, as outras pessoas vão acreditar em você? Lógico que não. Então, consiga, faça do seu jeito. Se você comprou uma roupa, foi para você. Não importa o que as pessoas vão falar. Não importa. Lógico que nós, dentro do nosso processo de conhecimento, nós também vamos ter a nossa ética, vamos viver de uma forma que seja praticamente, não seja padrão, mas de uma forma que aquele ambiente seja um ambiente acolhedor para tal situação. Por exemplo, você vai a uma missa, você vai com uma vestimenta diferente do que você vai a uma praia. Espero que você esteja entendendo. Você não vai à missa com aquela roupa que você vai à praia. E aí o contrário também é verdadeiro. Então, nós, às vezes, muitas pessoas dão aquele motivo a mais para as outras pessoas falar. Ela já fala por natureza própria, já gosta desse contexto. E se você dá um motivo, elas vão fazer isso. E aí você vai ter que aceitar as suas críticas, aceitar aquelas opiniões, aceitar tudo aquilo. Aí imagina, ou lá no passado, quando, por exemplo, Tiririca foi candidato a deputado por São Paulo, que foi um dos candidatos mais votados da história, com aqueles processos, aquelas propagandas do jeito na qual eles faziam, quantas críticas, mas também as pessoas usaram essas críticas para fazer o levantamento, ou seja, como alavanca para alavancar aquele processo eleitoral. Então, tudo é assim, não se preocupe com o que vão falar, continue caminhando, continue sem olhar para trás. Imagina quantas pessoas não é discriminado, que hoje as pessoas falam que são bullying, mas eles tiram essa lição negativa na visão de muitas pessoas para o seu próprio crescimento, porque são as pessoas que não ligam. Lá no passado, quando eu comecei o meu processo educacional tardio, com um pouco mais de 20 anos de idade, as pessoas falavam que eu não ia conseguir aprender, porque cavalo velho não aprendia, porque já tinha passado da idade. A mentalidade das pessoas do passado era assim, e hoje, através de estudo, nós sabemos que o cérebro é plasticidade, aprende a vida inteira. Dependendo das suas condições físicas e mentais, ele vai aprendendo. Logicamente, com o passar do tempo, vai tendo um pouco de deficiência. Assim como você compra um celular novo, um computador, quando ele é novo é mais rápido, depois ele vai ficando um processo mais lento, mas com mais experiência. A mente humana é assim.
nós aprendemos mais devagar, mas também com mais consistência, com mais sabedoria, com mais inteligência, e no fim uma coisa compensa a outra, se mantém equilibrado. E eu resolvi encarar esse desafio com muita dedicação, com muito foco. Tive muitas dificuldades, mas aos poucos eu fui aprendendo e estou aprendendo ainda. A gente não para, nós nunca paramos de aprender. Nós só paramos de aprender após dar aquela última troca gasosa, que aí não tem jeito, que vai chegar esse fim para eu e para todos nós do universo, porque aqui é uma estrada, nessa estrada da vida vai ter fim. Nós chegamos aqui com um contrato, e esse contrato vai ter fim. Como e quando, ninguém sabe, mas vai chegar o momento que Deus vai pegar o seu lápis e vai escrever bem grande o fim da sua história, o fim da sua jornada. E se você for importante, talvez você vire uma placa de trânsito, uma placa de viaduto, ou seja, algum monumento que isso vai ficar registrado para o futuro da nação. Se você não teve importância nenhuma, fez só número, eu sinto muito em dizer, na missa de sétimo dia, tem poucas pessoas, e de um ano ninguém se aproxima, porque você foi simplesmente uma pessoa que só fez número. Quantas pessoas, quantas pessoas não estão nesse universo só fazendo número? Segundo os estudos, já se passaram aqui por volta de 120 bilhões de pessoas. E hoje no universo tem em torno de 8 bilhões de seres humanos vivos. São os estudos, são as probabilidades que se temos hoje. E ao longo desse processo, muitas pessoas não só fizeram só número. Há outras poucas pessoas, a gente tem aí estudo, quem foi o maior líder da história da humanidade? Segundo os estudos, os religiosos, foi Jesus Cristo. Aí, há mais de 2000 anos atrás, ainda está muito registrado na mente das populações, na mente das pessoas, principalmente as pessoas, o catolicismo, que prega muito isso, que tem essa mentalidade. Então, através de todas essas histórias, de todos esses conhecimentos, de todas essas informações que nós iremos trazendo ao longo da vida, nós precisamos transbordar isso na vida de outras pessoas. Quando a gente vai acumulando experiência, passando isso para nossos filhos, para os nossos descendentes, eles já vão pegar, ou seja, pegar no meio do caminho, tudo pronto, é só dar continuidade. Então, o progresso é muito grande. Assim como aconteceu comigo, aos 20 anos eu ainda não tinha o nível de conhecimento, fui passar por todo esse processo, e nesse processo eu tive que não tinha condições financeiras, tinha que estudar um ano para outro, para arrumar dinheiro, para pagar para as faculdades, para as escolas. E aí, lá na frente, quando me deparei com tudo isso, hoje eu estou fazendo um treinamento, passando isso para o meu filho, ele já começando um processo do meio do caminho. Só depende dele, para nos próximos 10 ou 15 anos, ele está em um nível financeiro estabilizado, em um nível emocional também. Por quê? Porque só vai depender da própria pessoa, mas isso não tem que ficar só na vontade. É preciso ter coragem, é preciso ter os dois remos da vida, o da coragem e da vontade. Certa vez tinha um barqueiro atravessando o rio, e aí chegou um viajante, que era aquele que fazia a travessia, ganhava o dinheirinho de um lado do outro, e na ponta do remo estava escrito coragem, do outro vontade. E ele não entendeu. Ele perguntou para aquele barqueiro que estava ali fazendo aquela travessia o significado daquelas duas palavras. Ele pegou um remo e começou girando, e o barquinho começou a andar em ciclo. Por quê? Porque do outro lado ele não estava movimentando. Ele movimentou o outro e começou a girar no sentido anti-horário. Aí o que, que aconteceu? Ele começou a andar com os dois. Aí o barquinho começou a voltar a ter equilíbrio. Falou, na vida da gente é assim.
tem que ter equilíbrio, seja em qual área for. Não adianta só querer fazer uma coisa e não fazer a outra. Nós precisamos manter o nosso equilíbrio. Então, para isso, precisa dos dois remos da vida. Ou seja, quando nós pegamos e passamos isso com experiência para essas futuras gerações, principalmente para as crianças, nascendo no processo da tecnologia, eles já estão aí um desenvolvimento extraordinário pela frente. Uma pena que muitas pessoas não têm esse nível de conhecimento e até não aceitam esse nível de conhecimento. Converso com algumas pessoas e fico triste, chateado pela forma na qual as pessoas se dizem não tem qualquer nível de conhecimento e ainda diz que você está errado, que é você, mas continue plantando a sua semente, entrega a Deus aquelas pessoas que mais lá na frente provavelmente eles podem entender, se der tempo, porque na vida da gente nós passamos por vários processos da vida e às vezes não vai dar tempo de a gente fazer tudo aquele processo, ou seja, lá na frente a sua vida valeu a pena ou você viveu uma vida não vivida com várias angústias, com vários transtornos na sua vida, com várias dificuldades, e lá na frente as pessoas passaram todos esses processos e você viu a sua vida desmoronar, igual aquelas tragédias quando acontece aquele deslizamento de terras. Ou seja, é muito ruim para isso. Queria agradecer a Deus por ter dado essa oportunidade de estar passando mais esses conhecimentos. Se fez sentido, tá tudo bem. Se não fez, tá tudo ótimo. Se inscreve no canal, dá um like e vamos fazer essa comunidade prosperar. Um abraço, até o próximo.